Mercado da bola, Gabigol pode estar saindo do Flamengo e ir para a Europa. Jogadores da seleção brasileira vão ficar de fora do amistoso contra Marrocos. E a Globo não vai transmitir o jogo da seleção brasileira 2023? Essas e outras informações eu vou trazer agora para você. Mas para isso, não pule nada e fique super informado do que há de melhor do mundo da bola. Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, muito prazer. Eu sou Richard, analista esportivo do canal Rota da Bola e hoje nós vamos deixar você super informado dos últimos acontecimentos, das últimas novidades aí do mercado da bola. A começar pelo Vasco da Gama, que mesmo aí com a eliminação da Copa do Brasil e hoje tem um jogo decisivo contra o Flamengo, não deixa de estar procurando reforço e o Sacha pode estar aí sendo um novo reforço do Vasco da Gama. Nas últimas partidas do empate contra o Milionários, ele participou. Já no jogo pelo Campeonato Mineiro contra o Atlético, ele já não foi mais nem relacionado, justamente porque já existe aí esse namoro entre o jogador e o Vasco da Gama. Então o Sacha pode estar a qualquer momento sendo aí um novo reforço do Vasco da Gama. Ele que tem aí uma negociação já amigável entre as partes, falta só aí o clube do Vasco da Gama e o clube do Sacha aí fecharem um acordo que vai chegar em cerca de 6 milhões de reais aí, este acordo. Vamos trazer agora informação em relação aí André Luiz do Ituano, jogador aí que jogou pelo Sampaio Corrêa em 2022. Hoje ele vai enfrentar o Palmeiras na grande semifinal aí que envolve aí a grande decisão para ir para a final do Campeonato Paulista, e o jogador ele foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás. Por isso, ele vai ficar fora dessa grande final aí, dessa grande decisão aí envolvendo o Palmeiras e Ituano. E Charles, qual foi o problema aí envolvendo o André Luiz, que ele não vai participar deste confronto? O André Luiz, ele foi denunciado pelo Ministério Público na época que ele jogou pelo Sampaio Corrêa em 2022, numa polêmica, que inclusive foi falado até em emissoras de TV, no jornalismo, em relação aí a ele estar envolvido em relação a manipulações de resultado. Para a segurança do Ituano, o Ituano achou melhor, não que ele está suspenso, ele não foi ainda acusado, na verdade ainda não foi, na verdade ele está sendo acusado em relação a isso, mas o Ministério Público só fez essa denúncia justamente por isso, porque ele está sendo julgado em relação à manipulação de resultado na época que ele jogou na época no Sampaio Corrêa. Tanto ele como outros jogadores estão envolvidos numa possível manipulação de resultado. Então o Ituano achou melhor não colocar o jogador nesse jogo contra o Palmeiras neste domingo. Então André Luiz não vai participar do jogo contra o Palmeiras, jogador que faz parte do Ituano, que fez a classificação aí histórica nas penalidades com o Corinthians, e também classificou o time aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Então o Ituano não vai colocar o jogador por segurança para não prejudicar numa possível classificação do Ituano para a final do Campeonato Paulista. Vamos falar agora de Marquinhos e Richarlison. Os dois jogadores aí estão fora do confronto aí contra o Marrocos. Os dois jogadores sentiram, na verdade, estão com contusão, e os dois jogadores não vão participar aí do jogo da seleção brasileira dia 25 contra o Marrocos aí, amistoso da data FIFA. Já que estamos falando em relação aos dois jogadores que não vão participar devido a terem se machucado, tanto Marquinhos como Richarlison, mas isso é uma notícia muito boa para o torcedor corintiano, por exemplo, pois Yuri Alberto ele está relacionado naquela pré-convocação, né? Tem a convocação dos jogadores que realmente vão participar e fica aquela lista de suplentes, digamos assim. Yuri Alberto
pode estar sendo convocado a qualquer momento aí para o lugar de Richarlison, assim como o zagueiro Brenner também da Juventus pode estar aí sendo convocado para esse amistoso aí, para fechar aí os jogadores para esse amistoso. Já que estamos falando de seleção brasileira, nós vamos dar um pouco de assunto e vamos falar da transmissão da Rede Globo. A Rede Globo, que a gente está acostumado a ver os amistosos, os jogos da seleção brasileira serem transmitidos pela Rede Globo, a Rede Globo pode estar ficando de fora durante toda a temporada de 2023 nas transmissões da Globo. Por que isso está acontecendo? A Globo não chegou a um acordo em relação aos direitos de transmissão da seleção brasileira. Com isso, a Bandeirantes, que já tem um acordo com a Brasc, fecharam o acordo principalmente para este jogo, dia 25, esse amistoso contra o Marrocos. A Bandeirantes já fechou essa parceria, vai transmitir. Então você que está acostumado a ver os jogos da seleção brasileira na Rede Globo, esse amistoso do dia 25, você vai ter que assistir pela Bandeirantes, pois a Bandeirantes já fechou esta parceria com a Brasc. Então a Brasc, que é a mesma que tem os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, por isso então facilitou muito para que a Bandeirantes fechasse esse acordo e o jogo da seleção brasileira vai ser transmitido com isso. O jogo contra o Marrocos será dia 25, como eu já falei, e os direitos de transmissão é da Brasc, que é responsável também pelo Campeonato Carioca. Então a gente que está muito acostumado a ver os jogos transmitidos pela Globo, a gente não vai assistir. Isso pode dar continuidade, prejudicando aí o Ibope da Globo justamente nos jogos da seleção brasileira. A gente às vezes fala que a seleção brasileira está em baixa, a gente fala que não vai mais assistir, mas o coração e a paixão pelo futebol e pela seleção brasileira, a gente sabe que é bem mais forte e a gente acaba aí torcendo e assistindo os jogos da seleção brasileira. O que você achou aí em relação aí, você agora, a partir de agora, assistir os jogos da seleção brasileira pela Bandeirantes e a Globo ficando de fora? Aproveite o espaço aqui no canal Rota da Bola, faça seu comentário, dê sua opinião. O que você achou também aí da contusão em relação aí ao afastamento de Richarlison e Marquinhos da seleção brasileira? O que você acha aí em relação aí ao reforço do Vasco da Gama, se é bom ou não para o Vasco essa contratação? E para a gente fechar, gente, Gabigol pode estar indo embora do Flamengo. Gente. Mas para onde? Se ele já foi para a Europa, não deu certo, voltou para o Brasil e deu super certo aqui no futebol brasileiro, em especial, é claro, no Flamengo, onde desde 2019, naquele ano mágico, vem conquistando títulos, ganhando espaço, fazendo história no Clube de Regatas do Flamengo. Na verdade, é um pequeno namoro que existe aí entre Flamengo, Gabigol e Sevilha. O jogador aí, existe uma possível ida para o futebol lá do Sevilha. O Sevilha que tem o Sampaoli também, que existe um namoro entre Sampaoli e Clube de Regatas do Flamengo. Inclusive o Sampaoli sempre fala ali com Marcos Braz, com os dirigentes ali do Flamengo. É possível que no meio do ano, que é onde se encerra o final do contrato lá da Europa, ele possa estar vindo para o Flamengo, tá? Então o Gabigol está aí nessa parceria, até porque o Sampaoli conhece muito o futebol brasileiro, conhece muito o futebol do Gabigol, e esse namoro existe. E Charlton, mas tem ou não tem essa contratação em aberto? Na verdade, uma pessoa bem próxima do Gabigol trouxe essa fonte, essa informação, que na verdade não existe nenhuma negociação entre as duas partes, entre Flamengo e Sevilha. Não existe negociação nenhuma. O que existe é uma conversa, tá? E esse possível namoro. A negociação não existe, e se caso aconteça essa negociação, já existe aí um valor já estipulado na negociação em cerca de 170 milhões, que é justamente algo parecido com o que há aí no contrato do Gabigol com o Flamengo. Não é inscrito aqui no canal, gosta das informações, gostou do vídeo de hoje, não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clique nesse botãozinho vermelho, se inscreva, acione o sininho da notificação e, é claro, se gostou, dê aquele like
e compartilha nossos vídeos. E é claro, comenta o que você achou. Será que é bom o Gabigol deixar o Flamengo? Ele permanece mais uma temporada. Sacha vindo para o Vasco da Gama ser um bom reforço para o Vasco da Gama. As contusões aí de Richarlison, de Marquinhos. E essa polêmica aí, será que a Globo realmente não vai mais transmitir os jogos da seleção brasileira? Então aproveite o espaço aqui dos comentários, dê sua opinião e, é claro, fique super informado de tudo que acontece no futebol. E hoje tem decisão aí para o finalista do Campeonato Paulista, tem decisão Vasco e Flamengo para a gente saber quem será o adversário do Fluminense na grande final do Campeonato Carioca. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, das informações. Fique sempre informado de tudo que acontece no mundo da bola, se inscrevendo aqui no canal Rota da Bola. Um forte abraço a todos vocês e encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!